Hiperandrogenismo, que seria o excesso de hormônios masculinos na mulher. Então, vou abordar esse assunto nesse vídeo. Quais são os sintomas de hiperandrogenismo, que pode ser detectado, por exames de sangue, por exemplo, quando há um excesso de algum dos hormônios masculinos, como aumento de testosterona, sulfato de dehidropiandosterona, androstenediona, entre outros. Também pode acontecer da gente ter apenas os sintomas de hiperandrogenismo, mas não haver uma alteração nos exames laboratoriais. Os sintomas principais são aumento dos pelos no corpo, que a gente chama de hirsutismo, que são principalmente aumento de pelos na região aqui em cima dos lábios, em cima da boca e também no queixo. Também é frequente principalmente no tórax e no abdômen. Pode haver pelos também em outros locais, mas esses são os locais mais típicos de ter associação com hormônios masculinos. Também ocorre com frequência, não necessariamente todos os sintomas associados, mas você pode ter também acne, principalmente na face, também nas costas, no tórax também é frequente. E pode haver sintomas também nos cabelos, de uma rarefação dos fios dos cabelos, eles ficam mais finos, começam então a ficar mais ralos, que dão o que a gente chama de calvície feminina, como por exemplo a alopecia androgenética, que é um tipo de calvície associada ao excesso ou à sensibilidade aumentada aos hormônios masculinos, que eles vão ficando então mais ralinhos, os fios vão aparecendo o couro cabeludo. Quais são as causas desse hiperandrogenismo que costuma aparecer com uma certa frequência no consultório? Uma das causas que é bastante comum é a síndrome dos ovários policísticos, que acontece em cerca de 12% das mulheres em idade reprodutiva. É mais frequente em mulheres com sobrepeso ou obesidade e parece ter uma associação de piora dessa síndrome com esse excesso de peso. Essa síndrome também cursa com outros sintomas para que a gente considere que tenha essa síndrome, não só o hiperandrogenismo, como por exemplo alterações no ciclo menstrual, e pode aparecer também um aspecto de ovários policísticos no ultrassom. Nesse caso da síndrome de ovários policísticos, pode ou não haver, então, esse hiperandrogenismo, esse excesso de hormônios masculinos, e quando há, ele pode ser agravado também por outras situações, como a resistência insulínica, que está associada também com uma alteração hormonal, e isso vai fazer com que haja um aumento aí dos hormônios masculinos e uma piora dos sintomas. O estilo de vida desse paciente. Então, existe sim todo um tratamento específico para essa síndrome. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso que chama a síndrome dos ovários policísticos. Deem uma olhada, que pode ajudar também para entender um pouquinho esse tratamento, que vai envolver tanto mudança de estilo de vida, controle de peso, controle da glicose quando há alteração, e também até o uso de algumas medicações que vão bloquear os hormônios masculinos quando necessário. Outra causa é o hiperandrogenismo que ocorre no período pós-menopausa. Na menopausa, a mulher vai ter uma queda dos hormônios femininos, do estrogênio. E com essa queda, como ocorre uma queda muito brusca, os hormônios masculinos da mulher, eles não caem tão rapidamente. Então, eles ficam relativamente mais altos proporcionalmente do que os hormônios femininos. E esse predomínio de hormônios masculinos em relação aos femininos pode fazer com que haja sintomas de hiperandrogenismo nessa mulher, como é muito frequente se você pegar mulheres pós-menopausa, que tem bastante aumento de pelos no queixo, aqui na face, mais do que elas tinham antes da menopausa. Pode sim ter outros sintomas, mas mais comuns são esses. E a parte dos cabelos, é muito comum as mulheres terem rarefação mais intensa dos fios nessa fase, como se a fase de queda fosse acelerada dos fios, por causa da queda de estrogênio, associada a esse predomínio de hormônios masculinos, dando essa rarefação, o afinamento dos fios. Isso faz com que haja aí uma piora, por exemplo, de uma alopecia androgenética nessas mulheres. A acne pode ocorrer, embora seja menos comum. O tratamento também, nesse caso, vai ser tentar amenizar esses sintomas.
Pode ser utilizado aí uma reposição hormonal, pode ser utilizado também bloqueio dos hormônios masculinos, vai depender do caso e pode ser acompanhado também por um dermatologista para que faça o melhor tratamento aí, principalmente para essa parte de cabelos. Uma outra causa que aí é menos comum é a hiperplasia adrenal congênita, geralmente a forma não clássica, porque a forma clássica, que seria uma forma mais grave dessa doença, que é uma deficiência de uma enzima, que seria uma substância necessária para que a gente ajuste aí a produção de cortisol e de hormônios masculinos na suprarrenal, que é a glândula que fica em cima do rim. Quando ela é total, isso vai dar sintomas muito precocemente na primeira infância, ainda quando a criança nasce. Mas em casos parciais, às vezes os sintomas vão ser mais discretos, mas sendo associados com hiperandrogenismo. A gente suspeita mais de que haja uma hiperplasia adrenal congênita quando há um histórico de aparecimento de pelos nessa menina muito precoce, antes do comum, né? Antes da idade normal de aparecer. E também quando há, por exemplo, uma baixa estatura, quando as meninas não crescem muito, que pode ter sido uma influência aí de um excesso de hormônios masculinos aí desde a infância. Nesses casos, quando a gente pensa nisso, a gente vai pesquisar essa deficiência enzimática, ver se ela tem esse problema e pode ser tratado especificamente. Tanto a gente trata parecido com a questão do síndrome dos ovários policísticos, a gente pode dar antiandrogênicos, dependendo do caso, mas também a gente pode fazer um tratamento específico para essa deficiência, que a gente vai repor aí, por exemplo, um pouquinho do corticoide que está faltando nessa pessoa, que é uma falta relativa, que a gente fala. Isso vai depender muito, muito do caso. Outra questão que é bem comum e tem aumentado, né, ao longo dos últimos anos é um hiperandrogenismo devido à obesidade. A gente sabe que a obesidade por si só ajuda a agravar o hiperandrogenismo. Um dos motivos são também porque há uma piora da síndrome dos ovários policísticos, como eu já expliquei, mas também pela própria obesidade em si vai haver uma alteração na proteína que liga os hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona, fazendo uma redução dessa proteína e vai aumentar a fração livre de testosterona no corpo, fazendo com que haja então mais disponibilidade de hormônio masculino, mesmo que não esteja no nível tão alterado, e com isso há mais sintomas de hiperandrogenismo. Também pela própria gordura, há uma transformação na gordura do hormônio feminino e masculino, aumentando o hiperandrogenismo também, além de agravar, e como eu falei, essa parte de síndrome dos ovários policísticos, irregularidade menstrual, pode dar esses efeitos. Aí o tratamento fundamental vai ser tratar a obesidade, para que haja uma melhora desses sintomas. Uma causa bem mais rara seria tumores produtores de hormônios masculinos, sejam benignos, que são mais comuns, e malignos, que são mais raros. Esses tumores podem ser geralmente no ovário ou na suprarrenal, que é essa glândula que fica em cima do rim. Esses dois lugares produzem hormônios masculinos e se tiver um tumor que produza esse hormônio, isso pode dar os sintomas de hiperandrogenismo. No caso de tumores malignos, a gente vai suspeitar mais em casos muito graves, quando tem um aumento absurdo de hormônio masculino sem uma causa exógena, que seria então a outra causa de hiperandrogenismo. No caso dos tumores, o tratamento vai ser tentar corrigir, tirar esse tumor, né? Quando é um tumor benigno, por exemplo, que é um quadro mais simples, você retirando, geralmente fica tudo bem e a pessoa vai ter aí uma vida normal. Se for um caso maligno, é mais complexo, vai ter que ser tratado adequadamente, específico para cada caso. No caso, então, de uma outra causa que é muito frequente de excesso de hormônios masculinos, né, o hiperandrogenismo, é o que a gente chama de iatrogênico. É quando você está utilizando alguma substância, algum remédio ou algum suplemento que seja um hormônio masculino ou que aumente aí os hormônios masculinos. O que é mais comum nos dias de hoje são os hormônios anabolizantes, né? O uso de substâncias ou hormônios, esteroides anabolizantes, diversas substâncias disponíveis aí no mercado que tem essa ação virilizante, né? A gente fala que tem essa ação androgênica, né? Que produz esse efeito semelhante aos nossos hormônios masculinos. Seja você utilizar a testosterona diretamente, né? Seja você utilizar a oxandrolona, usar uma trembolona, um danazol, que são substâncias que têm ação androgênica. Tem diversas substâncias
que vão fazer isso, e as pessoas usam geralmente para fins estéticos, para ganho de massa magra, para performance física, e às vezes usam também pensando que vai reduzir fadiga, e até tem umas indicações aí para libido, que as pessoas usam como indicação adequada ou não, porque a gente sabe que não há deficiência de hormônio masculino na mulher padronizada, a gente não tem um valor mínimo de hormônio masculino na mulher. Então, quando você fala, eu vou tratar porque tá faltando, não existe realmente essa indicação, né? Única indicação de uso de testosterona, e no caso não são os outros, a maioria dos outros que o pessoal utiliza, né? Seria para um quadro de transtorno do desejo sexual hipoativo. Já fiz um vídeo sobre testosterona, vocês podem dar uma olhada que eu explico exatamente como funciona isso. No caso, então, dos anabolizantes, eles vão causar um aumento aí desses pelos, da acne e também da parte dos cabelos, mas também pode dar outros efeitos colaterais, porque você vai utilizar às vezes uma dose também muito elevada e pode ter complicações associadas diretamente com essas substâncias, como por exemplo alterações hepáticas, trombose, entre outros. Então, além disso, pode aumentar o colesterol, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a pressão, e vai depender da dose, do tipo, da suscetibilidade que a pessoa tem. Então, realmente não é recomendado que se utilize anabolizantes aí, androgênios para fins estéticos. O tratamento nesses casos vai ser a suspensão, então, desse tipo de anabolizantes. No caso, por exemplo, de algumas outras substâncias que podem aumentar os hormônios masculinos, né, como a ação que a gente chama de iatrogênica, mas não é o hormônio masculino em si, como, por exemplo, algumas substâncias que são utilizadas para epilepsia, como o ácido valproico, aí tem que ser conversado cada caso a caso, para ver se há um benefício aí de suspensão, uma medicação ou de troca. Existem outras doenças endócrinas aí, bem menos comuns, que podem causar aí um aumento do hormônio masculino, como, por exemplo, o aumento da prolactina, a hiperprolactinemia. Ele pode causar, então, quando você trata a hiperprolactinemia, tem um vídeo só sobre prolactina que eu explico, você melhora esse sintoma associado à prolactina, que ela pode mexer nos hormônios sexuais, e isso faz com que haja esse aumento. Também na síndrome de Cushing, no aumento do cortisol, eu também fiz um vídeo sobre cortisol, o excesso de cortisol endógeno que o corpo produz também pode causar, assim como o corticoide utilizado como medicamento também pode fazer uma alteraçãozinha também e mexer um pouquinho com essa parte também de hormônios masculinos. Além disso, também é bem mais raro ainda no excesso de GH, na acromegalia, que também tem um vídeo sobre GH, que eu explico também como funciona. Também pode causar aí alterações também nos hormônios e aumentar aí o hormônio masculino. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Muitas pessoas queixam desses sintomas, né, de aumento de pelos, de acne. Nem sempre há um hiperandrogenismo, como eu disse, laboratorial, mas é importante para vocês entenderem quais são as possíveis causas e que a gente vai, como endocrinologista, investigar todas essas causas para ver qual que se encaixa nesse paciente. E quando a gente não encontra nenhuma causa, a gente chama de idiopático, quando você não tem uma causa exatamente que está causando esses sintomas identificados. E aí você pode também tratar com medicamentos que vão bloquear o hormônio masculino caso a caso, de acordo com os sintomas que o paciente tem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que eu faço um novo vídeo. Até a próxima!